sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Amo Gente, Odeio Conta. Se você ama gente e odeia conta, assim como eu, esse podcast é pra você. Hoje eu tô aqui com um dos maiores especialistas de saúde do Brasil, um dos maiores canais de YouTube de saúde do mundo, que já impactou a vida de milhares e milhares de pessoas, principalmente mulheres, Dayan Seabra. Seja muito bem-vindo. Ô, Júlia, obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito encantado com esse nome, porque tem tudo a ver comigo. Eu também amo gente e odeio conta também, né? E eu fico pensando no carro agora, vindo pra cá, eu digo, rapaz, eu odeio conta, mas conta é importante a gente entender. Eu sei que é importante, mas não vou dizer que eu gosto, não. Conta é um bicho chato. Mas tem gente que gosta, graças a Deus, né? Tem gente que gosta de fazer conta. Sim. E pra gente poder continuar sobrevivendo, né? Mas que eu não gosto, não. Que bom que existe alguém que gosta. Que bom que existe alguém que gosta. Ai, Dayan, eu queria muito que você contasse, muitas pessoas com certeza que vão assistir a gente já te conhecem, já tem, né? Você já tem muitos fãs, muitas pessoas que são impactadas pelo seu trabalho. Mas para quem não te conhece, nunca te viu, conta pra gente quem você é, um pouquinho da sua história. Eu sou um médico, cirurgião vascular, mas eu nasci numa cidadezinha do interior do Ceará chamada Crato, no pé de serra. E lá eu fui criado numa família humilde, onde as pessoas se conectavam todas umas às outras. E todo mundo muito simples e vivia ali na terra, brincando à noite de roda. Não sei se você já brincava de atirei o pau no gato. Eu cresci caçando passarinho, na época a gente fazia isso, hoje não é mais permitido, né? Então, mas o meu sonho era um dia ter uma qualidade de vida melhor, poder viajar, poder ir para alguns lugares, poder ter o meu próprio carro. Porque eu passei muito aperto na minha infância. E a minha mãe dizia, meu filho, você é estudioso. E eu era estudioso na época da infância. Estude que você vai ser médico, vai ser doutor, você consegue fazer isso. Ao mesmo tempo eu via minha mãe ajudando muitas pessoas no sítio com remedinho caseiro. Então eu achava bonito aquela coisa de ajudar as pessoas, e principalmente as pessoas mais pobres. Ao mesmo tempo eu via meus tios matando boi, final de semana. E eu achava bonito a forma como eles lidavam com a carne. Então eu digo, como é que eu posso? Isso, criança passava pela minha cabeça. Eu quero matar boi, eu quero mexer com carne, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ser doutor. Eu fui crescendo e entendendo que cirurgião seria a profissão que englobaria tudo isso. E deu certo, me tornei cirurgião. Mas para isso eu tive que sair do meu pé de serra. E depois de formado, voltei para o interior do Ceará novamente, como cirurgião vascular, mas não mais para a cidade de origem, para outra cidade, que foi Sobral, Ceará, né? E foi lá onde eu comecei meus primeiros passos como profissional. E claro que isso teve toda uma história. Me desgastei muito como profissional, com estresse, com pouco tempo, até me levar a outro ciclo da minha história, que foi o desenvolvimento de um ataque de pânico e eu ter que reconstruir a minha vida, criar um método de saúde para mim, para me salvar. E essa nova forma de vida, onde eu me curei de um ataque de pânico e me curei da obesidade, do estresse, foi esse método que eu levo hoje nas redes sociais, né? No Instagram, no YouTube, levando uma vida mais simples, uma vida ligada à natureza, uma vida onde você use menos remédio, tenha mais saúde, de uma forma mais simples para que as pessoas que são semelhantes àquelas pessoas humildes que eu via na minha infância possam entender a linguagem, né? Então a minha forma hoje meu propósito hoje é ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida, a viver uma vida mais leve, mas para isso eu preciso falar a linguagem delas. E o povão, como um todo do Brasil, não fala uma linguagem catedrática, bonita, muita eloquência, não. Então, eu sou basicamente um comunicador de saúde e de qualidade de vida que traduz as pesquisas científicas para a linguagem do povão, para que eles entendam, né? Uau! Eu tô impactada, porque eu nunca pensei que, geralmente quando eu pergunto pro convidado, o que você queria ser quando você crescesse? E aí você falou, eu queria matar boi, mas eu também queria ajudar as pessoas. A cabeça da criança, ela funciona de um jeito muito curioso. Ainda hoje a minha cabeça é muito parecida com a da criança, né? Eu ainda sou um pouco inocente. Claro que o adulto, ele traz essas coisas ele vai pegando a maldade, digamos assim, do mundo, vai ficando reativo, mas eu trago muita inocência ainda. Então, eu sempre procurei fazer coisas que eu gostasse, junto com coisas que eu tivesse talento, habilidade, e com o tempo eu fui tentando pegar essas coisas, juntar e fazer do mundo um mundo melhor, né? Então, eu gostava muito disso na infância, né? Claro que quando você cresce, às vezes, você não consegue colocar todos os seus talentos no teu trabalho. Então, às vezes, é para isso que existem os hobbies, para você não viver só com coisas... Eu acho que talento e aptidão, e você não pode engavetar. Por exemplo, você é dançarina de balé. Sim. A gente chama assim também? Ou é bailarina? Bailarina. Dançarina de balé parece coisa de boate, né?
Pensou você numa boate à noite com polidense fazendo o Lago do Cisne? Então, mas é bailarina. Então, vai que você não vai usar isso na tua profissão, mas você não pode parar isso. Sim. Tem que fazer, nem que seja como um hobby ou como outra coisa alternativa. Então, e você se conhecendo para ir canalizando. Eu descobri depois de um tempo que essa coisa de cortar boi, cortar bicho, era um pouco de agressividade que eu tinha quando criança, né? Talvez uma agressividade para pedir amor aos meus pais. Então, eu precisava colocar para fora aquela agressividade na forma de cortar. Então, por que não cortar uma pessoa para fazê-la ficar melhor, em vez de matar bicho? Então, cortar para operar. Aí você diz, aí depois você saiu da cirurgia, você tá fazendo como para colocar essa agressividade da criança lá? Hoje eu luto jiu-jitsu. Então, é uma agressividade canalizada de uma forma que defesa pessoal para eu nunca usar. Tomara que eu nunca use. Mas eu acho que você tem que se conhecendo e colocando as aptidões, as fragilidades e cada coisa no seu lugar, né? Uau! Se a gente estivesse falando agora para alguém que está em casa e que não, a gente está na verdade, né? E que não sabe como usar as próprias habilidades, né? Você falou de várias habilidades que você tem e tinha e que você foi encontrando um lugar para elas para viver em sociedade, né? Imagina, se a gente sai por aí sendo agressivo, se a gente sai por aí, não tem como. Mas você foi encontrando um lugar para suas habilidades. O que mais te ajudou nisso? Uma ferramenta que hoje está banalizada, que caiu assim qual é a palavra certa que eu poderia usar? Caiu no mau conceito. É o coaching. Então o coaching é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento que eu pude conhecer há 15 anos atrás. Quando eu conheci, não tinha essa modinha de coaches colocarem um blazer e apontarem para você dizendo que são os coaches de alta performance, que você vai ficar rico, clica aqui embaixo. Hoje virou uma promiscuidade na internet, não só no coaching, mas em muita coisa. Todo mundo agora é professor e guru de alguma coisa e ainda ficam conectando com a Bíblia e virou um negócio meio nojento, ao meu ver. Então, mais a ferramenta coaching em si, ela é maravilhosa. E eu devo muita coisa ao coaching, né? E no coaching eu pude analisar a minha vida assim, abrir, escancarar, me estudar talentos, estudar fraquezas, estudar estratégias, ferramentas que eu podia usar em mim mesmo. Então foi assim. Eu não tive psicólogo na minha vida que me ajudasse. Na verdade, a minha geração, vou fazer 50 anos agora em julho, eu não tive essa orientação emocional para um psicólogo te ajudar, não tive. Então foi quando eu tive no fundo do poço, depois de um ataque de pânico, que eu fui atrás de tudo que existia. Pai de santo, coaching, hipnoterapeuta. Então foi no coaching que eu aprendi quais eram as minhas ferramentas e quais os meus talentos, dessa forma. Nossa, você falou sobre, né, que foi atrás de tudo que você podia. Uhum. Quando algumas pessoas passam, né, por essa coisa do pânico, infelizmente é mais comum do que a gente imagina, a maioria tem muita vergonha de pedir ajuda. Eu acho que, por incrível que pareça, quanto mais a gente evolui, mais vergonha de pedir ajuda as pessoas têm, porque essa coisa da produtividade, ela é muito estimulada. Então, se eu não tô produtivo, tem algo errado comigo. Se eu não tô produtivo do jeito que o outro tá, tem algo errado comigo. Quais foram os sinais, né? O que você olhou? Você amava a sua profissão? O que você começou a sentir que você falou assim, tem algo em mim que não tá bem? Na verdade, muita gente pensa que não gosta da profissão, quando na verdade muitas vezes não é verdade isso. Uhum. Você apenas está exercendo a profissão de uma forma errada. Você está exigindo demais de você. Isso acontecia comigo. Cara, você pode ser médico e ter uma qualidade de vida maravilhosa. Atenda de manhã, atenda de tarde, ganhe menos ou mais, não interessa. Aprecie cada paciente que entrar no seu consultório. E seja feliz. E compre o carro que der pra você comprar. E seja... Pra que essa moda de... Eu fico puto com essa galera agora. A moda aqui em Alphaville, em São Paulo, por exemplo, é alta produtividade, Ritalina, café. Porra nenhuma. Ganhe pouco mesmo, se você quiser. Durma até tarde, se for o caso. Relaxe, aprecie a vida. A vida vai se acabar, cara. Não é sobre o quanto de dinheiro você vai juntar. É sobre o tanto de pessoas você vai tocar. É sobre quantos sentimentos bons você vai ter com inúmeros... sol se pondo. Então, só que a gente, quando é jovem, não entende isso. Então, preciso ser reconhecido, preciso ter fama, preciso que as pessoas me procurem, preciso juntar dinheiro para mostrar para a sociedade que eu tenho e que todo o meu estudo da minha infância serviu e eu provei que eu dei certo. Então, eu acho que essa coisa de você ter que provar, e isso foi comigo, me fez usar da minha profissão a forma errada. Ter que trabalhar até horários que ninguém trabalha, ter que almoçar um sanduíche com a Coca-Cola no intervalo do almoço ali rapidinho para não perder tempo. Então, o teu corpo, ele dá sinais.
Se você percebe, por exemplo, que você está trabalhando, mas que você está aumentando de peso sem tomar anabolizante e sem malhar, você está aumentando de peso, de gordura, 10 quilos no ano, você está se tratando mal, alguma coisa está acontecendo. Você está tomando remédio para dormir, você está desabotando a calça para sentar. Eram coisas que aconteciam comigo. As mulheres, por exemplo, tá deixando de ir para uma festa porque se achou gorda quando foi fechar o zíper, chorou, foi pro quarto. Tá tomando remédio para pressão alta porque, mas é normal porque eu passei dos 40 anos. Não, não é normal. O normal é você envelhecer e ficar velhinho, um velhinho independente. Sim. E não ficar um velhinho que precisa de cadeira de roda, um velhinho que precisa de bengala, um velhinho que se caga nas calças. Não. Então, eu percebi que o meu corpo estava dando sinais e o corpo dá sinais. É uma gastritezinha, tudo tem um zinho no final porque as pessoas banalizam. É uma tonturazinha, é uma dorzinha no pescoço, é uma diarreiazinha, é um tremorzinho. Mas hoje estou com... É uma hipoglicemiazinha, então são sinais. É um examezinho de colesterol que deu errado. Cada zinho desse aí é um sinal, é um tapinha que a vida te dá. Só que as pessoas não escutam os tapinhas porque elas estão muito ocupadas no automatismo. Então, quando você não escuta os tapinhas que a vida te dá, a vida às vezes vem com uma mãozada na tua cara. No meu caso foi um ataque de pânico, mas poderia ter sido um infarto, poderia ter sido um câncer de tireoide ou de intestino. Sim. E aí tem gente que mesmo depois de um tapão não consegue mudar de vida, porque são pessoas muito resistentes à mudança, são pessoas muito fortes. E fortaleza não é um poder, é uma fraqueza. Se tem um poder que existe no mundo, eu acho, é a fragilidade. Quando eu falo fragilidade, não é a fragilidade de ser vítima, mas de dizer assim, eu preciso de ajuda, eu estou sofrendo, me ajuda, eu preciso de ajuda financeira, eu preciso de ajuda emocional, eu tenho um ataque de pânico, eu estou com medo de estar aqui, eu estou nervoso por estar aqui. Então você tira um peso da sua cabeça quando você assume que você é frágil. Só que para pessoas que não têm um crescimento emocional, não têm uma boa autoestima, assumir que é frágil pode parecer que você é incompetente, que você é fraco. E não. Depois a gente envelhece e vai vendo que assumir as fraquezas é a maior fortaleza que existe. Sim, e dá uma liberdade, né, Dayan? Porque se eu sou só muito bom o tempo todo, o que sobra? Isso. Né? Se eu não tenho nada para trabalhar, ou se as pessoas não sabem o que eu tenho que trabalhar, não tem troca, né? A relação acontece na troca. Você traz para mim algo que eu não tenho, eu levo para você algo que você não tem. Se eu não tô pegando nada de você, cadê a troca? Não tem. E, Dayan, qual das suas habilidades você acha que foi a mais importante para você chegar até aqui? A comunicação. Eu acho que foi a comunicação. Na faculdade, por exemplo, eu sempre... eu era conhecido como um cara meio doido, né? Por que doido? Porque eu era muito bom nos pátios, conversando com meus amigos, eu conversava e eles riam e brincava, aquela coisa. Quando chegava na sala de aula que tinha que estudar aquele negócio chato, decoreba de nome de bactéria com remédio, eu digo, cara, que saco. Eu gosto de conversar, mas eu não tinha essa certeza. Sim. E aí eu odiava a faculdade, porque a gente decorava muita coisa e conversava pouco. Mas eu gostava da parte de conversar com o paciente. O problema foi esse, porque eu gostava tanto de conversar com o paciente que minhas consultas duravam 2 horas. Então como é que eu ia ganhar dinheiro se eu conversava 2 horas com um paciente que independentemente fosse SUS, convênio, particular, eu gostava de conversar. Então era a comunicação. A comunicação acho que foi a maior ferramenta que eu tive durante toda a minha vida. É claro que a gente vai aperfeiçoando, porque vai repetindo, vai aperfeiçoando, vai ajustando, mas a comunicação me ajudou bastante. Você estava falando de ser artístico, né? Você é muito artístico, né? Você se expressa de uma forma muito artística. O que você faz quando você não se sente criativo? Você acorda e fala assim, nossa, hoje não vai sair nada. E precisa sair, né? Porque você tem o seu trabalho, enfim. Para ser sincero, eu me sinto criativo todo o tempo. Toda hora, todo minuto. A minha frustração não é não me sentir, é não poder usar a criatividade. Sim. Porque brota coisa na minha cabeça constantemente. Agora, vindo para cá de avião, eu escrevi uma música no avião. Né? Isso 3 horas da manhã, eu nem tinha falado para o André aqui, escrevi uma música, ouvindo uma letra de outra música, baixou aqui na minha cabeça. Daí você vai gravar essa música? Provavelmente um dia. Eu tenho algumas músicas escritas, ainda não me lancei na música, mas ideias de vídeo, eu tenho mais ou menos da minha cabeça aqui, talvez uns 60 temas de vídeo para gravar imediatamente. Isso me deixa puto porque eu não gravo logo. Sim. Então, mas eu não tenho
demanda para fazer tanta coisa que eu crio, tanta ideia que eu tenho de curso, de inovações. Então isso me deixa angustiado. É não ter uma estrutura realizadora do que eu imagino. Sim. Em todas as áreas. Nos negócios, em tudo, né? Na minha casa, não tenho dinheiro para fazer tudo que eu quero construir ao redor do meu sítio. Enfim, eu tenho... Então, me angustia não poder colocar em prática. Mas as ideias estão borbulhando o tempo todo. Tá, vamos supor que tem alguém vendo a gente agora e que tem esse mesmo lance que você. Muitas ideias. Como é que você começaria a executar? O que eu faço é ir uma coisa de cada vez e colocando horários para as coisas. Por exemplo, todo dia eu tenho o meu compromisso de gravar um vídeo para o Instagram, os Reels. Né? Então eu separo um horário para criar. E isso tem que acontecer de manhã. Então, ao contrário das pessoas que muitas vezes dizem assim, eu não tenho tempo. Não tem tempo porque você não reservou aquele horário. Eu posso estar super atarefado com milhões de demandas. Às 11 da manhã eu preciso pensar num tema para que ele seja postado ao meio-dia. Né? Então ali eu me isolo de tudo, me tiro um tempinho ali, fico me inspirando em coisas que eu estou vendo na internet, aí pá, vem um clique. Então eu não acredito muito em pessoas que dizem que não são criativas. Eu penso que todo mundo pode ser, desde que você se coloque no estado de ócio. Então eu acredito que eu sou talvez uma das pessoas mais ociosas da minha empresa. Quando eu falo ocioso, não é não ter o que fazer, mas eu tenho a liberdade, eles me dão essa liberdade de poder criar, pensar, me inspirar. O que me frustra é não conseguir executar tudo. Sim. Né? Ideias de inovações, isso aí que me deixa frustrado. Mas você precisa ter um momento de assistir besteira na internet. Você precisa ter viagens para você olhar para outras coisas e pensar, eu vou fazer isso lá no meu serviço, eu vou fazer isso na minha mercearia, eu vou fazer isso na minha loja, no meu cabeleireiro. E eu gosto muito de ver áreas diferentes que se conectam. Por exemplo, você pode... Eu na minha clínica, quando eu tinha uma clínica, hoje só quem tem a clínica é minha esposa, eu não trabalho mais lá, mas eu via, por exemplo, na Disneylândia, eu fui pra Disney, no castelo de Harry Potter, eu vi uns quadros falando com a gente na entrada do castelo do brinquedo Harry Potter. E aí eu disse, eu quero na minha clínica que a gente tenha uma estrutura desse tipo assim na entrada das pessoas, as TVs falando, interagindo com as pessoas que estão entrando. Então não ficava igual, mas eu pensava, né? Eu quero uma mistura de Disney com as lojas da Apple. Então você tem que se inspirar nos outros lugares e trazer para a tua realidade, né? Às vezes é um curso de um educador físico, ele está fazendo com um determinado método, vamos trazer para cá para o emagrecimento. Então o cara que quer ter criatividade, ele tem que ser um apreciador das coisas dos outros, né, para sair se inspirando. Agora, você passa o dia inteiro trabalhando no automático, você não vai ter criatividade. Nossa, sensacional. Daí eu adorei que você falou que busca, além de referências de outras áreas, você falou de várias áreas, né? Leva pro seu salão, leva pra... E realmente, você vê uma coisa às vezes, né? Eu brinco que... Eu gosto muito de arte. E eu brinco que a arte, ela realmente não é pra fazer sentido. Você vai olhar pra esse quadro e falar, ah, tá, um quadro colorido. Não é pra fazer sentido. É pra aquilo entrar em você de alguma forma. Entrou. Daqui a 10 anos, você vai ter uma ideia que vai juntar esse quadro com alguma coisa que você escutou, com uma conversa que você... Isso. Gente, vocês não estão vendo, mas a Andréia tá aqui com a gente, já participando super. No finalzinho, ela vem aqui dar um alô pra vocês. A gente olha pra ela e o pessoal... A gente olha pra ela e a pessoa que tá assistindo em casa fica assim... E aí você escuta uma conversa no ponto de ônibus, no Uber, e você fala, gente, tá... Aí daqui a 10 anos você fala, olha, tudo isso é uma junção de coisas que eu não fazia nem ideia de que eu tinha dentro de mim. Isso. Eu acho interessante também, Júlia, por exemplo, quem tá em casa agora, assiste um podcast, eu gosto muito de assistir podcast de pessoas que chegaram em algum lugar. Sim. E aí você se inspira nas histórias, né? Por exemplo, uma pessoa que é inspiração para mim, eu vi o documentário do Arnold Schwarzenegger. Né? Arnold Schwarzenegger é um cara que ele foi fisiculturista, e estava cansado, agora você corretor de imóveis, está cansado, agora você ator de Hollywood, agora você político. Então o cara, ele pôde experimentar na vida dele, ainda está experimentando várias coisas. Então um cara da Áustria, com um inglês tosco, chegar a ser presidente da Califórnia, nos Estados Unidos. Então são histórias inspiradoras que você vai vendo e vai dizendo, rapaz, eu posso, por que não? É um Zé Ramalho que era médico e que largou tudo no meio da medicina para morar no metrô em São Paulo, né, ou Rio de Janeiro, não lembro, para virar músico, a família toda esperando que ele fosse o doutor da família e ele virar músico, largar tudo sem saber. Pra nossa sorte ele largou, pra né? nossa sorte ele largou. Como médico, mas pra nossa sorte imagina musical, como médico, a avó o Brasil Rai, ganhou muito. Você vai morrer, dá notícias, a avó Rai. Um pediatra, a avó Rai, bonito do jeito que ele é. Gente, não a avó Rai, abra a boca pro avó Rai, olha a sua língua.
Olha, eu não sabia dessa história, adorei. É. Você tava falando de chegar lá, né? E de ganhar mais dinheiro, de ganhar menos dinheiro. O André Agassi, na biografia dele, ele tenista, né? Maravilhoso. E ele, quando ele chega... aliás, gente, é uma biografia que eu super indico, porque eu nunca vi alguém escrever e jogar tênis tão bem ao mesmo tempo. Porque, Ele mesmo escreveu? Ele mesmo escreveu. É absurdo. Parece que foi um escritor, assim, nato que escreveu. Muito bonita a biografia. E ele fala isso. Quando ele chegou no primeiro lugar da ATP... Ele olhou para as pessoas que estavam ao redor dele, que eram as pessoas que ele amava, por sorte dele, né, talvez. E ele falou, é isso. É isso. Porque ele falou, gente, pelo amor de Deus, é claro que todo mundo tem que querer chegar lá. Você precisa viver isso. Não é uma coisa de não querer. Mas assim, quem eu me tornei é tão mais importante. As habilidades que eu precisei desenvolver para chegar no primeiro lugar foi o que realmente fizeram de mim o que eu sou. Tipo, chegar lá aconteceu, foi maravilhoso, me trouxe inúmera, né, visibilidade, inúmeras coisas, mas assim, de verdade, quem eu me tornei é muito mais importante. E o tênis, ele tem alguma coisa especial, porque o coaching, ele veio do tênis. Eu amo né? tênis. O coaching veio do tênis, o pai do coaching, que é conhecido hoje no mundo, um cara chamado Timothy Galley, ele dava aula de tênis, né? Treinava grandes atletas de tênis, então o Agassi deve ter alguma ligação dessas coisas aí com o tênis, porque o tênis mexe com esse raciocínio, com essa... Não é um esporte pra qualquer um, viu? Não, é demais mesmo. Daiane, como é que foi gravar o seu primeiro vídeo pro YouTube? Como é que foi, na verdade, né, essa ida? Tipo assim, vou falar da minha missão pro mundo. E como é que foi gravar o primeiro vídeo? Na verdade, eu já tava gravando vídeos, porque antes de gravar, de ter um canal no YouTube, tava na moda do Érico Rocha ali, né? Da fórmula de lançamento. Sim. E na minha cabeça eu queria ganhar dinheiro dormindo. Que diziam que trabalhar na internet era essa grande mentira, que você vai ter um produto digital e você vai dormir e acordar com muito dinheiro, todo dia. É isso mesmo. Eu pensava, eu quero ter um produto digital, que é uma coisa que você não precisa trabalhar fisicamente. Engano eu achava, né? Mas aí eu arrumei uma pessoa que entendia muito pouco de lançamento digital e ele disse, eu não entendo não, mas eu já fiz o curso do Érico Rocha e eu vou testar em você. E aí eu só preciso que você faça uma coisa, Daia, que você grave todo dia um vídeo para mim. Todo dia. Aí foi esse cara aqui, o nome dele é Márcio Rocha, que me inspirou, me motivou a gravar todo dia um vídeo. Foi a partir desse dia que eu comecei. Só que esse vídeo ia para o Facebook. E até então, eu acho que eu gravei 3 meses de vídeo todo dia. Ali foi importantíssimo que eu adquiri o hábito. A família ridicularizava, os parentes, os médicos, todo mundo dizia que aquilo era idiotice, sem tamanho. Beleza. O lançamento que nós fizemos, que foi um curso, para mulheres, foi um fracasso. Nós vendemos, eu acho que 10 unidades e gastamos muito dinheiro. Bom, foi prejuízo, eu me desiludi. Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a colocar esses vídeos no YouTube. Porque eu vi um dia em casa, cheguei em casa, estavam meus filhos assistindo Felipe Neto e o Whindersson Nunes. E eu, quem são esses dois abestados aí, rapaz? Eles, não, pai, esses caras são bons, são engraçados, são inteligentes e eles estão muito ricos. Aí eu assisti, disse, e gostei. Felipe Neto, um cara muito inteligente, independente das polêmicas com política, e o Whindersson mais ainda. E eu disse, será que eu posso fazer conteúdo de medicina como eles? Pode. Então eu pegava um cabozinho assim, com um celular bem fraquinho que eu tinha. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz, se eu não me engano, foi sobre chá de hibisco. Eu tava no playground assim, do meu prédio, o vento batendo e o celular balançando assim, sem iluminação, sem nada, e o vento no celular, mas deu certo. E eu comecei a ver que as pessoas estavam gostando de ver aquilo, né? Então, eu já tava lascado mesmo, e ninguém ligava para o que eu fazia, eu comecei a fazer, e eu gostava de gravar. O processo de gravação, de conversar, faria até pagando. Então, até que depois de 3 meses de vídeo, viralizou, né? Que foi um que eu hoje agradeço muito a Deus por ter me dado a inspiração de fazer esse vídeo, que foi um vídeo chamado Água com Limão. E depois desse vídeo, porque em todo o processo de mídia social, você só estoura quando você viraliza pelo menos um vídeo. Você pode tentar, você pode crescer devagarinho, mas vai demorar a vida inteira para crescer. Mas se você tem um viral, pá! O crescimento é exponencial. E se você tem um viral depois do outro, pum, 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 aí você acerta no viral e diz, eu quero acertar de novo amanhã, depois da manhã. Aí você começa a entregar aquilo que o público está querendo. E foi o que aconteceu comigo no YouTube. Foi uma sequência de vídeos virais que me fizeram em 6 meses sair de 1 inscrito para 100 mil. Né? Aí depois eu descobri o caminho e em 1 ano nós estávamos com 1 milhão. Né? E esse processo se manteve durante um certo tempo. Agora a gente está levando também para o Instagram, né? Mas o primeiro foi o de chá de hibisco, mas o primeiro viral foi Água com Limão.
Eu adorei porque você falou duas coisas que foram sensacionais. Primeiro, eu comecei. Eu acho que isso é maravilhoso. Eu testei, eu comecei. Segundo, eu não tinha os recursos, né? Não. Imagina que tinha uma equipe. Não, eu botei o celular lá e eu fiz. Eu acho que isso é muito bom pra quem tá em casa, porque hoje a gente olha, né? Você com milhões, são literalmente milhões de pessoas em várias redes. Só assim... Ai, mas como é que eu vou fazer pra, né? Chegar? Às vezes você nem quer esses milhões todos, né? Às vezes a pessoa tem outras pretensões. Mas como é que eu vou fazer pra... Cara, gente, o Dr. Daiane Seabra começou assim. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. E eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui agora. Ainda hoje, nós temos hoje basicamente 9 milhões de inscritos, 10 milhões, juntando todas as redes. Ainda hoje, o vídeo que mais funciona é o caseiro. Usando o celular e zero edição. Né, André? Zero edição. A minha equipe se junta todinha. Eles podem ficar chateados com isso aí. Mas eu não vou mentir, eles sabem disso. Junta videomaker. Desculpa aqui os videomakers, cara. Mas eu não sei o que. Eu queria muito que desse certo, que a qualidade fica melhor. Sim. Claro que a qualidade fica melhor. Mas eu não sei o que é. O meu público não quer a coisa sofisticada. Sim. Aí eu coloco, gravo, faço poucas visualizações. Aí eu faço em casa, cara. Boto um chroma key do Instagram, às vezes. Sim. Aquele cromazinho verde que você bota lá, uma foto tosca de uma laranja atrás de mim, pá, viral. Né? Então, é surpreendente isso, né? O caseiro é o que funciona. Então, você está em casa agora, não arrume desculpa. Não tenho dinheiro para pagar a equipe, não arrume desculpa. Faça. Eu quero ter uma equipe, é ótimo. A equipe é ótimo para você fazer todos os seus vídeos, terem mais qualidade, mas não se prenda com isso. Meu celular é barato. Não esqueça isso. Grave com o pior celular do mundo, mas faça. O perfeito nunca feito é muito pior do que o mais ou menos bem feito e feito todo dia. Né? Sensacional. Daiane, você é muito vinculada à sua família, né? A gente falou bastante de trabalho, mas eu quero falar um pouco de família também. E a sua mãe, né? Sua mãe é um exemplo, inclusive, maravilhosa, né? Sua esposa que tá aqui com a gente, maravilhosa também. Seus filhos. Como é que você sente que essa tua missão, né? Você pegou a sua saúde e foi. Como é que você levou isso pra sua casa? Porque eu sei que muita gente tá em casa e enfrenta esse obstáculo. Então a pessoa vai te ver aqui, vai começar com certeza a olhar os seus canais e tudo mais, engajou. Opa, quero mais saúde, quero ser melhor, quero me sentir bem. E aí chega em casa, mais uma dieta, hein? Já vi você fazendo isso. Não, mas só um pedacinho, você não vai querer mesmo? Não, mas isso aí da internet não funciona. Como é que você lidou com isso? Você não pode ser fake. Você tem que ser real e verdadeiro no que você fala na internet, no que você faz em casa. Eu sempre procurei não ser fake. O que eu falo aqui, eu falo em casa, eu falo em qualquer lugar. Então... Só que às vezes cada um tem seu tempo. Sim. Nem sempre o tempo dos seus filhos, da tua mulher, são os mesmos seus. O meu objetivo era chegar em algum lugar na saúde, chegar onde eu cheguei hoje, na minha forma física, na saúde, no desempenho atlético, mas não era o resto da minha família. Então, mas com o tempo, nada resiste à verdade, as mudanças, as pessoas começam, quando os de fora começam a exaltar as tuas mudanças, os de casa começam a perceber. Então eu comecei a perceber isso, que os de casa são os últimos a perceberem. Então eles precisam ver fora. Eu lembro que o meu pai, que hoje está com Alzheimer, ele não sabia do tamanho que a gente tinha se tornado nas redes sociais, até uns amigos dele começaram a chegar e dizer, papai, teu filho, ele veio me dizer que não sabia do que estava acontecendo. A gente já tinha milhões de seguidores e ele não entendia. Então, na minha família, depois de um certo tempo, por exemplo, a Andréa veio começar a mudar mais a alimentação dela, depois que ela foi para os meus cursos e viu minhas alunas lá, todas saradas, bonitonas, chapadas, e ela ficou assim, o que é isso? É a alimentação que teu marido ensina pra gente. Aí ela começou a tirar pão, começou a tirar o que foi mais? Tirar leite e derivados, porque antes aí foi para um curso. Chegou lá, viu que não tinha pão integral, que era só batata doce, inhame, macaxeira. Ela, essas tuas alunas comem isso. Comem isso, tá vendo? Então, ela via os depoimentos do curso, do programa de emagrecimento que a gente tem. Olha como é que essa mulher ficou assim, desse jeito. A minha própria mulher se inspirava com minhas alunas. Sim. E aí, os meus filhos foram nessa mesma pegada. Até que eu tinha um filho, era o único gordinho. Tava obeso, que era o Levi. E esse foi o último a mudar, me deixava muito triste, porque era uma preocupação muito grande. Eu olhava, chegava no quarto, ele deitado numa cama, eu digo isso a ele hoje, parecia um porco, deitado assim de lado. Uma preocupação de pai também, preocupação né? de pai. Eu digo, cara, como é que eu sou tão incompetente que eu não consigo mudar o meu próprio filho? Chegou o tempo dele, chegou na adolescência,
foi sair com os amigos, uma determinada saída, todos magros e ele gordo, no meio dos adolescentes, querendo namorar, ficou muito mal, voltou para casa e me pediu ajuda. Eu disse, agora sim, vamos mudar você. E aí ele começou, hoje é um exemplo. Inclusive ele passou pelo primeiro desafio dele, que foi morar nos Estados Unidos 1 ano, depois de ter sido obeso, e voltar com o mesmo shape. Né? Então, assim, tem controle de tudo. Hoje eu vejo meus filhos, todos 3, são 3 homens, lá em casa todos, André também, todos suplementando, todos treinando forte na academia, tá tudo no shape, e eu fico muito feliz com isso, né? André fazendo reposição hormonal também, juntamente comigo, então lá em casa tá todo mundo no ritmo. Adorei. E adorei saber que às vezes, isso é legal, né? Persista. Porque às vezes alguém vai precisar ver fora pra você conseguir trazer pra casa depois. Não só persista, como não desista se os de casa não reconhecerem tuas mudanças ou não aceitarem. Respeite o tempo de cada um. Cada um tem seu tempo. É que não é pessoal, né, Dani? As pessoas às vezes ficam assim, mas fulano está implicando comigo. Não é, a pessoa tá olhando de outro lugar mesmo. Ela realmente ainda não viu. Isso. A minha mãe, por exemplo, ela é beneficiada pela genética também. A genética dela é muito boa. Mas ela comia muita porcaria. Agora ela está se misturando com minhas seguidoras. Minhas seguidoras amam minha mãe, e minha mãe tá ali, é muito usada nas propagandas da empresa, porque ela usa... Ela é inspiradora mesmo. Ela usa nossos produtos. Minha mãe tem 72 anos e ela joga vôlei, joga beach tênis, né, junto com a neta. As filhas não têm energia para isso. Vai pra festa, filma lá, diz onde eu tô, e os filhos tudo em casa. Sim. Então, aí agora ela tá junto com as seguidoras, tá aprendendo com minhas alunas dos cursos e tá ali dentro do sistema. Você estava falando, né, Dayan, de... musculação, alimentação e tudo mais, no meu caso a dança, a gente precisa se sentir conectado com a vida, a gente precisa saber aquilo que conecta a gente com a vida, né, e geralmente é movimento, qualquer que seja. O que te conecta com a vida além da atividade física? O que me conecta mais com a vida é a natureza. Não é à toa que o meu lugar seguro, todos nós devemos ter um lugar seguro na nossa cabeça, assim, quando a pessoa pede para fechar os olhos, lembre de um lugar seguro. O meu sítio. Então, estar ali com o pé no chão, caminhando na areia, mexendo na horta, fazendo o meu churrasquinho, alimentando os animais, tirando o leite da vaca, jogando comida para os peixes, brincando com os cachorros, andando a cavalo. Então, isso é o que me conecta. Lá é o meu remédio, é o meu, digamos, meu Rivotril, lá onde eu relaxo, onde eu vejo o pôr do sol com mais lentidão, onde eu consigo apreciar a lua, onde eu janto sozinho, às vezes lá em casa, somente com o meu gato, meu cachorro olhando para mim. Então, a natureza em si, acho que a natureza tem um ritmo, né? Então, a natureza ela tem um ritmo, por exemplo, das ondas da praia, ela tem um ritmo das folhas que são varridas pelo vento ali no quintal. Ela tem um ritmo de vai e vem, né? Que é o ritmo da respiração. Então, quando a gente entra nesse ritmo, que é o ritmo do anoitecer e amanhecer, então é um vai e vem fisiológico, né? Então, se você entra nesse ritmo, você está ali centrado. Aí, não tem ansiedade, não tem tristeza, não tem nada que te pegue. Sim. E é curioso porque parece que algumas coisas se resolvem por si só. Acho que a natureza mostra isso muito pra gente também, né? As coisas florescem por si só, dão frutos por si só. E daí, como é que é a tua rotina hoje? Quando você vê alguém performando, né, em alta performance, a gente fala isso, né, parece uma coisa meio acelerada, mas não. E no teu caso, realmente, é ter um trabalho que impacte pessoas, uma família construída, tipo, é uma alta performance de vida. Como é que é a tua rotina? Hoje, o que é que eu faço? Eu faço um monte de coisa durante o dia. Muito curioso você ter me perguntado isso, que eu ainda não tinha parado para pensar nisso. Eu faço um monte de coisa durante o meu dia que vai me dar muito poder e energia para produzir muito forte durante 1h30 do dia. Então, se você espremer meu dia inteiro de trabalho em si, trabalho mesmo, vai dar 1h30. Agora, o resto do dia eu fico me preparando para ser o máximo que eu posso dessa 1h30, para entregar 200%. Claro, tem dias que eu trabalho mais, trabalho 10 horas, 12 horas, enfim. Mas a média... Por quê? Então eu acordo de manhã em jejum e vou, a primeira coisa, é ir para um treino de musculação. Então isso aí é inegociável. Depois do treino de musculação, um bom café da manhã, um café com frutas, legumes, verdura, carne, algum tipo de carne, ovo, café... E durante a manhã eu vou estudar, vou produzir, estudo inglês várias vezes na semana, que eu acho que é importante. Nós estamos com um canal do YouTube agora em inglês também, então eu preciso me comunicar com essas pessoas. Vou botar na descrição depois. E aí, ajuda a preparar o meu almoço. À tarde também eu fico em casa e aproveito para também estudar mais um pouco, estudo muito o dia inteiro.
E em alguns momentos, entre cada 50 minutos de estudo, de concentração, gravando vídeos, eu tenho o meu intervalo. A cada 50 minutos de produtividade, eu paro para tocar violão, eu paro para assistir um vídeo de humor. E à noite, todos os dias eu vou para o jiu-jitsu. Né? Isso quando eu estou na cidade. Quando eu estou no sítio, não tem jiu-jitsu. Aí eu tenho minhas rotinas de visitar os animais, de pescar. Procuro, por exemplo, vou fazer o jantar à noite no sítio. Alguns dias na semana eu vou comer peixe. E eu procuro me preparar, por exemplo, o jantar vai ser 6 da tarde, 4h30 eu vou pro açude, vou pescar. Então ali eu vou pescar, fico ali, é uma forma de meditar. Sim. Vem o peixe, eu mesmo vou preparar. Tem ninguém em casa, muitas vezes eu fico sozinho. Então é o processo. Tenho rotinas de lives, tenho rotinas de alimentação. Então tenho rotina e horário. Rotina e horário. O meu transporte, ele basicamente é do mais simples para o mais complexo. Então eu dou preferência a andar de bicicleta. Sim. Quando não dá para andar de bicicleta, eu ando de moto e, em último caso, carro. Moto porque é mais fácil de estacionar. No sítio, quando eu posso andar a cavalo, até mesmo para resolver coisas na rua. Por exemplo, eu acho engraçado lembrar que quando eu fui, uma certa vez, eu fui fazer um exame de Covid, né, na cidade, e depois eu tinha que pagar o exame, né? Eu esqueci de pagar por algum motivo, voltei na rua a cavalo para pagar o exame. E eu achei interessante, eu parado na frente da clínica, em cima do cavalo, e a menina com a maquineta, e eu passando a modernidade junto. Canso de fazer compra no supermercado e amarrar o cavalo lá fora. E algumas vezes o pessoal, quando eu vejo, tá a confusão lá fora. Eita, o cavalo se soltou! Ou então a dona da loja, um dia desse, a dona da loja que eu estacionei o cavalo. Eu amei o conceito de visitar os animais, Andréia. Cavalo fez cocô na calçada, a mulher ficou com raiva. O seu cavalo fez cocô. Então, essas coisas de interior. Sim. Então é uma vida muito tranquila. Eu não tenho do que me queixar, minha vida é muito boa, muito tranquila. Poderia ser mais glamurosa, poderia ser mais produtiva, poderia vir morar aqui em São Paulo, em Alphaville, estar conectado com os grandes players do mercado, mas eu estaria lutando contra meus valores. A simplicidade é um valor para mim. Comer um peixezinho frito num barzinho assim, no meio do mato, numa mesa de cimento, tomar uma cachaçinha antes, isso é ir a cavalo para esse barzinho, voltar aqui ó, meio bêbado aqui no cavalo, pegando sol no quengo, né? Então isso é bom, de parar debaixo de um pé de manga, chupar uma manga ali, dar uma cagada depois de chupar a manga. Então, isso para mim é que é vida. Muito bom. Não corta não. Essa parte vai ser melhor. Muito bom. Gente, 1 minuto pra gente. Tu nunca cagou no pé André não caga, não. Mas essa mulher com certeza não. Alguma coisa quando acontece. Caga é de perna cruzada. Ela sublima, porque ela é maravilhosa demais. André, eu adorei o conceito de visitar os animais. Porque, gente, e realmente, né, se você deixar a vaquinha lá sozinha, essa parte pode gravar, inclusive, gente. Vai deixar a vaquinha lá sozinha, ela vai ficar triste. Eu entendi que tipo assim, você tem um animal, você tem que ter cuidado com ele. Faz sentido. Eu tenho um tour, eu vou rodar os animais, eu tenho, né, uma rotina. Eu vou lá, vou na vaca, vou no cavalo, aí faço carinho no cavalo, converso, solto o cachorro. Na verdade, quem mora em sítio não tem muito o que fazer, então tem que ir. A não ser que eu fosse o próprio agricultor, né? Sim. Não daria para eu ser o próprio agricultor, porque além de eu ter que trabalhar para pagar a prestação do sítio, sim, então alguém tinha que pagar as despesas, então tem trabalhador lá. Eu faço por opção, né? Sim. E Dayan, é uma coisa, você trouxe um ponto muito curioso, né, sobre valores. Simplicidade é um valor pra mim. Eu acho sensacional, porque se a gente não sabe o que nos guia, a gente acaba se guiando pelos outros. Ainda mais com rede social, né? Se eu abrir aqui agora, meu valor pode ser em 2 minutos o valor de outra pessoa, sim. Isso. Como você diria, né, para alguém que está em casa, como é que você identificaria, você falou do coach, mas qual outra forma para alguém que não tem acesso a isso, ou que precisa procurar sozinho às vezes, como identificar os seus valores, o que é importante para você? É muito simples, você faz uma pergunta assim para você mesmo. E foi assim que eu descobri os meus valores. Claro que também foi ir no coach, mas você que não faz coach, você pode ver isso em casa. Quais as 6 coisas mais importantes para você na vida agora, nesse momento? Porque as pessoas pensam que valor é uma coisa que não vai mudar nunca na vida. Não, valores mudam. Dependendo do teu objetivo, você pode mudar seus valores e passar a valorizar mais uma coisa. Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha um cliente que ele sempre foi obeso. E em algumas sessões comigo, que eu fazia atendimento assim, por sessões, nós descobrimos que ele não emagrecia porque saúde não era um valor para ele. Era valor família,
espiritualidade, trabalho, finanças, amigos, lazer, e saúde era 10º lugar. Quando você coloca saúde em último lugar, você tem um monte de coisa para fazer antes, durante o dia. Então, o que é que precisa ser importante para você e o que é prazeroso que seja importante para você? 6 coisas na tua vida. E coloca isso numa sequência. Do primeiro, do mais importante para o menos. Ok. Mais importante para mim, digamos que seja Deus. 2º lugar, família. 3º, saúde. 4º, finanças. Coloca aí. Depois disso, você olha para a tua agenda. Essas 6 coisas estão sendo contempladas no teu horário do dia? Aí é que tá. Se você não está contemplando os teus valores no dia a dia, aí vem a angústia. Vem a culpa. Vem a minha mulher, por exemplo, é uma pessoa que sempre disse, eu acredito hoje nisso nela, porque ela teve muita evolução. Mas ela sempre disse que valorizava a família. Mas eu não via isso na agenda dela. Ela passava o dia trabalhando. E eu tenho certeza que ali ela não sabia o que estava fazendo, porque vinha seguindo um padrão colocado na cabeça dela, talvez pela mãe, pela criação. E aquilo gerava culpa, gerava angústia por não estar com a família. E hoje eu sei que o que ela valorizava mesmo era a família. Então, esses são os valores de vida. Só que existem também outros valores que eu descobri que são importantíssimos. Os valores emocionais. Quais as 7 emoções que você quer sentir todo dia? Essa eu descobri com o Tony Robbins, o maior guru do mundo. Porque as pessoas levam a vida de uma forma reativa. Como é isso, Dayan? Elas vão vivendo o dia e vão sentindo as emoções que o dia te entrega. Digamos, eu estou aqui com você, é muito fácil me sentir bem do seu lado, ser uma pessoa energética, simpática, beleza. Aí quer dizer que eu vou depender de você para me sentir bem? E se eu não encontrar a Júlia? Mau humor e brava? Se você tivesse mau humor, e se não fosse a Júlia, fosse outra pessoa, e se não tivesse o podcast? Então quer dizer que meu dia depende de você. Não, mas quando você tem uma lista de emoções que você vai provocar durante o dia em você, e que aquilo está treinado na sua cabeça, você não depende dos outros. Então, por exemplo, todos os dias eu preciso me sentir humilde. Humildade é uma emoção que eu preciso sentir. Todos os dias eu preciso me sentir extrovertido. Por isso que eu gravo o vídeo. Então, eu faço ações propositais para me dar aquela emoção. Daí, como é que você pode provocar a humildade? Simples. Faça um cafezinho e sirva ao porteiro do seu prédio. Vá lá e leve para ele. Como é que eu posso... A liberdade é uma emoção que eu quero sentir todo dia. Aí eu perguntei a uma cliente minha uma vez, como é que você pode provocar a liberdade? Ela disse, a única forma que eu me sinto livre é quando eu viajo para a Europa. Eu digo, tá ruim. Porque você vai de quanto em quanto tempo? Vai se frustrar muito, querida. Você vai de cada 2 anos? Ela disse que ia a cada 2 anos. Então, ela conseguiu trocar isso aí, que a gente chama de veículo emocional, essa viagem para a Europa, ok, ela vai continuar se sentindo livre quando for, mas coloca uma bacia d'água nos pés e mexe enquanto assiste televisão, você já se sente livre. Então, crie regras de vida mais simples para você ter sentimentos positivos, né? Sim. Então é isso que eu faço. Quando eu ando descalço, quando eu decido que vou pro meu jiu-jitsu de moto, não é só para economizar gasolina, é para eu me sentir mais livre quando eu voltar. Sim. Porque eu vou voltar do jiu-jitsu com a camiseta, todo suado, acelerando a moto, aquilo ali não tem preço. Então você precisa ter essa consciência para você... Aí você vai virar um maestro emocional da sua própria vida. E não apenas um refém do jogo emocional das pessoas. Nossa, sensacional. Eu tenho o Herdeira Express, Dayan, que desde que eu morava no outro prédio, em outra cidade, sempre tinha piscina e sauna. Geralmente tinha piscina e sauna. E às vezes uma piscina mais bonita, às vezes outra, tanto faz. Mas não era a beleza. O lance era o seguinte, eu parava, sempre trabalhei muito, então parava na hora do almoço, descia, dava um mergulho na piscina, tomava 15 minutos de sauna. Gente, era cronometrado, juro. Tomava 15 minutos de sol, fazia 15 minutos de sauna, subia, comia com calma. Isso eu fazia rapidinho. Comia com calma, tomava banho e me arrumava para as próximas reuniões. Era o Herdeira Express. Falava, gente, esse é o meu momento herdeira do dia. É uma hora. Ritual. É 1 hora do meu dia que se tiver sol e eu não tiver ali nenhuma urgência, é isso que eu vou fazer. E todo dia eu fazia, gente. E aqui é a mesma coisa. Posso estar trabalhando quando for. Eu desço, ver o pôr do sol. E deixando claro, você não era uma pessoa rica, era? Não, claro que não. Era o que cabia. Eu olhava, muitas vezes a gente não desfruta do que a gente tem. Eu já estava conversando com um vizinho aqui, e a gente mora num prédio que tem uma boa estrutura, né? E ele nunca foi na sauna. Falei, mas por quê? Não, nunca fui. Mas a gente mora aqui, você já paga, meu filho, não faz por quê? Isso. Não faz sentido. Muitas vezes, dentro do seu mundo, tem várias coisas das quais você não desfruta. Pessoas, livros, né? Quantas coisas você tem em casa que você nunca usou? Às vezes escutar aquela pessoa mais velha que mora com você, né? O meu sogro, por exemplo, adora conversar, o pai da minha mulher. Adora conversar. A carinha dela falando do pai.
E as pessoas às vezes não têm paciência, porque as histórias são compridas. Mas é bom você ouvir as histórias das pessoas. Você falando aí, rapaz, é muito interessante essa coisa da sauna. As pessoas, elas têm rituais. E você pode ser uma pessoa bem-sucedida ou não por causa de rituais. Sim. E hoje eu tô entendendo a sua performance na empresa, porque era tão alta, né? Express. Mas, Júlia, eu tava dizendo nos stories hoje, eu não posso dizer que eu nunca vi um líder como você. Dayan, porque, né, a gente hoje, eu estaria sendo injusto com outro líder que eu conheço também. Acho que ele já esteve até aqui. Né? Tá. Então seria injusto, mas assim, você é foda, né? Então, obrigada. É um exemplo de inspiração para as pessoas, enfim. Fico muito feliz. E um dos princípios de autoliderança é esse. Eu preciso estar comigo antes de estar com o outro, né? Porque senão quando eu tô com o outro, é isso, eu fico refém daquilo que ele trouxer. Isso. Se eu tô comigo antes, eu consigo reagir, responder e não reagir. Né? Eu não vou direto naquilo que ele falou. E Dayan, o que você queria ser quando você crescesse, antes mesmo assim de ser médico? Ou de unir a coisa de cortar os animais com a cirurgia? O que eu pensava em ser? Porque você tem essa coisa com música, né? Não, eu sou um nerdzinho, né? Então, assim, eu desde criança queria ser médico mesmo já, sabe? Olha. Uma vez passou um lapso na minha cabeça de querer ser militar. Né? Acho porque você é muito disciplinado também. Acho que talvez por isso. Achava bonito aquele poder da arma, né? Então, o meu avô também gostava da disciplina das Forças Armadas, aquele senhor da época da ditadura, né? Então, eu não vivi a ditadura, tenho 50 anos agora praticamente, mas os meus pais viveram na época da ditadura. A impressão que dá é que quem não era militante, né? Quem não era torturado, quem não era... defendia a ditadura, assim, era simpatizante, né, do governo de direita, digamos assim, naquela época. Então eu nem ouvi falar de ditadura porque o meu avô admirava o exército. Sim. Tipo assim, prende bandido, não sei o quê, aquela coisa que... Mas assim, acho que é a disciplina, né? Eu tentei entrar no exército depois da faculdade de medicina, mas me dei mal. Por quê? Porque tinha um teste físico e na época... eu treinei muito para esse teste físico. Como uma pessoa disciplinada, me dei muito bem no teste físico e os caras me mandaram para a Amazônia, para uma fronteira, né? Você tem capacidade de ir para a Amazônia, só que caía num problema aí. Eu estava casado, Sim. Eu tinha também passado numa prova de residência médica e o maior de todos, eu tinha medo de avião na época. Sim. Eu não ia jamais de avião para a Amazônia. E aí arrumei um jeito de não ir para a Amazônia e adiei isso aí. Resumindo, não fui para o exército. Foi uma coisa que eu queria ter ido, gostaria de ter ido. Sim. Né? Na verdade, era a Marinha. Mas não tive outro sonho, não. Hoje sim eu tenho outros sonhos de profissão. Por exemplo, eu tenho vontade ainda de ter um pezinho na música. Fazer show, tocar violão. E isso é uma coisa que eu tenho que fazer ainda esse ano. Eu preciso experimentar isso aí. Mas outra não. Talvez de ator. Talvez eu gostasse de fazer um filme, uma minissérie, uma coisa assim. Talvez ainda... talvez eu gostasse de participar de... Por exemplo, eu vejo ali os Trapalhões, cara, que inveja dá de ter participado de um negócio daqueles. Sim, tipo, de ser se expressar, né? Um Didi, ou sei lá, um cara pra tirar num cacete planeta daqueles. Eu fico vendo os caras trabalhando muito legal. Um quadro de Chico Anísio, né? Fazer uma escolinha pro professor Raimundo daquela ali. Então eu acho... André, vê o tanto de humor que eu assisto por dia, o tanto de coisa que eu jamais seria um galã de Hollywood, porque um careca nunca vai ser um galã de Hollywood. Mas talvez um filme de luta, um filme de destruir coisa, né? Assim. Adorei as modalidades. Não, dá não. Jamais seria o Richard Gere. Que tipo de filme você costuma assistir, Dayan? Eu gosto de terror, suspense, drama. Basicamente isso, terror, suspense. Terror, Dayan. Eu gosto, quando envolve espírito, quando envolve... envolve possessão... Então eu acho bom aquelas coisas ali. Eu gosto quando envolve espírito. Imagina um trecho, né? Eu gosto quando envolve espírito. Daí não vão dizer que eu tenho um pacto com o demônio, não, viu? Eu tenho um pacto com Deus. Mas assim, o problema dos filmes é que eu gosto muito, me envolvo muito, mas quando ele passa da conta. Sim. E aí vira ridículo, vira pastelão demais, né? Então você tá fazendo ali, aí o demônio tá lá, tal, quando vê o demônio, cospe um negócio que vai longe, aí você acabou com o filme. Por exemplo, tem um filme... Eu acho que, não sei se vocês já assistiram de terror, que era Constantine. Já! Nossa, horrível. Eu lembro na minha adolescência, era uma febre. Começa legal, um filme no meio do deserto, sei lá onde é. Aí começa os caras a atirarem uns raios laser. Misturou raio não sei de que pra destruir demônio, não, mistura cara. de Matrix com Guerra nas Estrelas com terror. Exatamente.
Então eu gosto do raiz, tipo o Exorcista, o Exorcismo de Emily, não sei o que mais lá, que tem lá. Então nossa, eu gosto, esse a gente nem dormia quando era criança depois de assistir. eu gosto desses aí, pesado, assim, um negócio bem tenso, que envolva a igreja, envolva os rituais da Idade Média. Ou então tem um filme lindíssimo que eu acho, que é Drácula de Bram Stoker. Acho que é Bram Stoker, que é o Drácula antigo, né? Então é uma coisa mais romântica, o Drácula da Idade Média, o Drácula, o empalador o Drácula o empalador, Sim. o Vlad, né? Então eu gosto dessas coisas que envolvem história, que envolvem Segunda Guerra Mundial, a história de Hitler, né? Então toda aquela coisa do Holocausto, aquilo me encanta também, apesar de não ser um estudioso de história. O poder da comunicação também, né, meu Deus? O Hitler era um grande comunicador, Sim. que usou para o mal, né? Mas ninguém pode negar que... E hoje tem um bocado de Hitlerzinho se repetindo aí no mundo, né? Usando a mesma persuasão, a linguagem inflamada, e você vê que aquilo ali arrasta multidões. Sim. Quando você vê, tá um monte de gente robotizado. Só não é Heil Hitler, mas é outra coisa. Sim. E virando servos. E nós estamos vivendo isso no Brasil agora. Isso. Quer sejam robôs de um lado ou de outro, não quero aqui jamais entrar em polêmica, mas Mas pode, viu? O podcast é sobre gente. A galera vive... As pessoas falam polêmicas, é tudo Eu bem. nunca vi assim, uma coisa tão absurda. Sim. Hoje as pessoas misturam, aí Madonna faz um show, é todo mundo contra... É Lula. Aí o outro é Bolsonaro, é vacina. Tá misturando as coisas, tá atrapalhando o dia a dia. Cara, vamos nos basear em ciência, vamos olhar o que é certo, o que é errado e vamos respeitar as pessoas. Se a pessoa, eu estava comentando ontem, cara, você quer dar o seu caneco, dê. Você quer fazer, sei lá, o que mas as pessoas ficam polemizando tudo e levando para política. Exatamente. Eu nunca vi as pessoas se preocuparem tanto com o cu. O que também é muito conveniente. É muito conveniente. Eu falei de sexo anal essa semana no meu canal. Nossa. Aí vieram, você está metade em defesa do e metade contra o, né? Não, pense só. Olha, eu sou médico, eu preciso dizer às pessoas que o local certo da piroca entrar é a vagina. É a vagina. A vagina foi feita para a piroca entrar. O caneco para o cocô sair, beleza. Mas se o cara quer dar o caneco, é dele, meu irmão. Sim. Aí eu, como médico, é que eu tenho que dizer... Não é o ideal, mas se você for dar, faça isso. Tá cuidando da saúde da pessoa que decidiu. Deus não aprovou isso. Será que tem na Bíblia uma passagem sobre cu? Daí, eu tenho pra mim que se Jesus voltasse agora, ele ia falar, gente, peraí, não falei nada disso. Você achava que não ia pro inferno, você vai. Você que achava que não ia pro céu, você vai. Eu acho que não era pra rezar tanto, não. Isso aqui. Não era pra rezar tanto, não. Era pra você ter tratado bem seu irmãozinho. Eu vi teu coração. Eu sei que você não tava pensando isso. Você papagou aquela fulano pra fazer uma promessa no seu lugar. Eu vim descobrir um dia desse que existe... Você jura que existe isso? Pagador de promessa. É uma profissão? Profissão em alta na Europa. Pessoas que estão ganhando até 15 mil euros por mês para pagar uma promessa pro outro. Você se curou de uma perna, sei lá, estava com ferida, prometeu a Deus que ia fazer a caminhada de Santiago de Compostela, deu uma preguicinha, você pagou alguém para ir no seu lugar. Deu uma preguicinha, muito bom. Rapaz, ser humano, eu não sei não. Meu Deus do céu. Mas enfim, cara, deixa as pessoas, amem as pessoas. É o gordo, é o magro, é o gay, é o preto. Cara, é tudo gente, é ser humano. Sim. Ame e respeite. Tá te incomodando? Se não tá, deixa, cara. O cara é gay, mas ele não veio te assediar. E mesmo que ele venha assediar, eu comento com meus filhos. Tenho 3 filhos, homens bonitos, e que são assediados. Sim. De cara, quando um homossexual vier dar em cima de vocês, que isso acontece comigo também. Eu recebo foto de caneco no meu direct. Sim. Você talvez já deve ter visto. Alcance, né? Você mexer no meu Instagram, deve ter visto. Não, então, mas sim. Então assim, cara, você diz para o cara, ó, eu não gosto disso, mas tá tudo bem. Sim. Então não precisa estar com agressão, com homofobia. Como você falaria pra uma outra pessoa que você não para um heterossexual, você não tivesse, olha, agradeço o seu apreço, Isso. mas eu não quero não. Fico feliz, você me achou bonito, atraente, mas eu não gosto de chibio. E o chibio que eu gosto é da minha mulher, tá? Ela que tá aqui com a gente. André. Daí, quais são as 3 tendências para a saúde nos próximos anos? A gente tá falando, né? Você tá falando de isso, agora falando sério, né? A gente brincou um monte. E é um assunto muito... É para ser leve mesmo. E é isso, acho que isso é um sucesso do seu trabalho, né? Falar o que as pessoas ouvem na rua. E aí elas param para ouvir. Fala assim, opa, esse cara tá falando comigo. E o que você sente que, por exemplo, essa aceitação do outro, né? E para a saúde? Porque os médicos vão ter que abrir cada vez mais o verbo. Não vai dar para ficar ali, né? As pessoas estão vivendo e elas precisam de instrução. E aí? A tendência... Acho que as 3 maiores tendências para a saúde dos próximos 10 anos, primeira delas...
a inteligência artificial e o uso dos robôs e da tecnologia para a medicina. Então, eu acredito que logo a pessoa vai estar clicando o celular no dedo e aquilo ali vai vir várias informações que não vão precisar mais de exame de sangue e isso já vai se conectar com uma série de suplementos no aplicativo, você já vai comprar pip, e já vai vir os suplementos para sua casa e você não vai precisar mais tanto de médico. Você vai saber tudo que você tem em casa num clique de celular com um app. Eu acho que a gente vai chegar nisso aí. Tem um risco ético aí, né? De quem vai controlar essas isso, informações. Aí você vai ter que ter as pessoas que controlam essas informações, né? Claro que vai existir o médico que vai dar aquela orientação. A segunda coisa é que médico vai descer do altar, né? A pompa do médico tradicional, que é quase um semideus, que fica num consultório, fazendo o paciente esperar lá fora. Ah, porque eu cheguei da cirurgia, você tem que esperar, né? Todo bonitão, de estetoscópio, o paciente ali como um coitadinho que precisa dele, pelo amor de Deus, isso vai se acabar. Vamos começar a ver médico andando de Uber, dirigindo Uber, porque no nosso país a proliferação de universidade particular está acabando com a classe médica, em termos de oferta e demanda. Sim. Simples assim. Muito médico para uma demanda que não tem, né? Então, o que vai acontecer é isso. Então, acho que nós vamos começar a ver coisas que a gente não via. Médico desempregado e fora a qualidade dos médicos, que já é sofrível hoje em dia no Brasil. Então, acho que esse cenário aí vai cair como uma luva a tecnologia tomando conta disso. E a terceira coisa que vai estar cada vez mais forte é a população entendendo que métodos naturais são mais eficazes do que remédio de farmácia. Perfeito. Então a gente vai ter uma grande procura por coisas ecologicamente corretas, coisas que não danifiquem o meio ambiente. A gente vai ver pessoas valorizando chás, tendo chazinho em casa, óleo essencial, suplemento, cuidando da alimentação, valorizando isso mais do que pessoas pagando personal trainer para treinar, pessoas que vão... Então acho que essa pegada da saúde natural ela vai estar mais em alta daqui a 10 anos, né? É claro que sempre vai ter lugar para tecnologia médica dos exames, tecnologia da cirurgia. Vejo que as pessoas vão fazer cirurgia robóticas, a grande maioria, onde você vai... Teu médico vai estar em outro país ou em outro lugar te operando por um joystick. Isso já acontece. Sim. Né? E isso tem muitos benefícios, porque, claro, que distancia a questão humana, mas você vê uma artéria do tamanho desse microfone, então a chance de você errar um vaso, haver um sangramento é muito menor. Sim. Então imagina você, um oftalmologista, operar um olho com um negócio muito pequeno, microscópio, que você transforma esse olho do tamanho de uma bola de boliche, que ele fica tudo mais fácil numa câmera. Então, acho que são essas as tendências. Sim. Dayana, você impacta milhares de pessoas e principalmente mulheres, e as mulheres adoram o seu trabalho, né? São pessoas que talvez nunca tenham olhado para si. É um público muito que precisava mesmo de alguém que falasse com elas, né? Às vezes mães, às vezes mulheres que trabalham muito e não conseguem se olhar. Qual que é a parte mais bonita desse trabalho para você? O que te emocionou, se quiser contar uma história também? O que me emociona com tudo isso é porque eu fui criado, Júlia, no ambiente do interior, como eu lhe falei, onde existiam poucos amiguinhos homens para eu brincar. Era eu e um monte de prima. Eu não sei como eu não virei gay, porque era eu e um monte de menina. E aí, como eu não ia brincar com as coisas das meninas, o que é que eu fazia? Eu ficava do lado da minha mãe, que gostava de fofocar com as tias velhas. E elas se encontravam todas as tardes, minha mãe era dona de casa, na casa de uma das tias. Olha. E eram tias que se faziam uma roda, cada uma com uma linha de crochê. Eu não sei, vocês chamam crochê, né? Crochê, em francês é crochê. Fazendo crochê e comendo bolo e falando da vida alheia. E era isso que eles faziam. E eu ficava era do lado... literalmente tricotando. Tricotando, literalmente. E eu ficava lá ouvindo aquelas histórias e vendo. Então eu pude entender como é que se conversava, quais os recursos da comunicação. Ali foi o meu primeiro curso de oratória, foi com minhas tias. E eu pude entender também como é o universo feminino. Então isso foi um grande... Eu me misturei muito com mulher nessa época. E qual a idade das mulheres? Mulheres acima da menopausa. Aí o que acontece? Com a minha residência médica, eu fiz medicina e depois fiz cirurgia vascular. Qual a maior doença que a gente encontra que o cirurgião vascular trata? Varizes. Sim. E varizes dá mais em quem? Em mulher. Então o meu consultório era quase um salão de beleza. Era mulher todo tempo. Mulher. E as mulheres iam e elas são muito emocionais. As mulheres elas não vão para o médico só para pedir para consertar uma coisa. Elas vão falar do marido, elas vão falar dos filhos, elas desabafam. E eu era um médico que me tornava amigo das pacientes. Então, enquanto eu fazia a aplicação, eu era uma espécie de psicólogo, ficava escutando. E elas falando, era uma hora de aplicação.
Então, foi dessa forma que eu fui aprendendo sobre mulher e fui gostando mais de conversar com mulher do que com homem. Detesto conversar com homem. Eu saio com meus amigos, os casais de amigos, Sim. e tem uma turma que tem uma história de separar e ficar os homens aqui numa mesa e a mulher que eu odeio. Porque eu gosto de ouvir as conversas da mulher. Sim. Que elas falam mal dos outros, tiram onda com a vida dos outros. Elas são mais... Essa leveza é do feminino, leveza, né? A leveza é feminina. Né? Por isso que eu acho o homossexual muito legal, porque ele tem os dois lados. Sim. Tem um lado do homem, tem um lado da mulher, enfim. Mas a conversa do homem é muito chata. Às vezes é sobre trabalho, negócio, é muito cético, racional. Mulher não, mulher experimenta, mulher se joga muitas vezes. Então, mas eu percebi também que as mulheres não se priorizavam. Né? Como você falou, que elas são tão emotivas que elas se doam completamente muitas vezes. Então elas sentem a dor do filho, a dor da sogra, a dor da mãe, elas doam e elas se esquecem com o tempo. Então o nosso trabalho é muito de priorizar essas mulheres. E as mulheres mais velhas, elas nunca tinham tido uma... Porque você entra no Instagram, você vê conteúdo para blogueirinha, para a garota fitness, para o abdômen trincado, para o bumbum, para o silicone, para o peitão, para a menina que dança TikTok e para a velhinha, e para a coroa. Para a mulher que não está mais trabalhando, para a mulher que já é uma sessentona, né? Então acho que a gente pegou esse lado aí, né? Até porque eu também estou envelhecendo e trago essa bagagem da minha infância com as minhas tias e as frases de conexão vieram todas delas, então eu me conecto muitas vezes. Por exemplo, você tem uma ideia, eu tinha uma tia que ia me visitar e ela dizia assim, vamos embora, ia visitar minha mãe, né? Titia Valdelice. Eu digo, a senhora já vai por quê? Vou ali lavar as locas. Lavar as locas. Loca, não sei se você sabe o que é. É buraco. Vou ali lavar os buracos. Ou seja, os dela. Os dela. Vou ali lavar loca. Olha. Aí, ou seja, é lavar as locas. Sim. Então são formas, são brincadeiras, é uma coisa leve. Tô indo. Elas sentavam e eram gordas, usavam saias e davam brecha. Não sei se você sabe o que é brecha. Sim. Fica que aparece na calcinha, né? E elas fechavam, até que elas compraram um shortão de elástico, elas mesmas faziam para não dar brecha. Então era muito divertido aquela história da infância com minhas tias, né? Um monte de tia, elas chamavam o redemoinho. Tem um redemoinho, né? Redemoinho era aquele monte de mulher que chegava arrastando tudo na casa de todo mundo. Olha, que infância boa, Dayan. Era legal demais. Coisa boa. Dayan, a gente tem um quadro aqui no podcast, chama Gente Como a Gente. Nesse quadro, porque as pessoas vêm aqui, elas sentam, elas contam tudo da trajetória delas, e aí a pessoa que tá em casa fala assim, tá legal, mas o que Dayan faz? No seu caso não, porque você é muito autêntico, então você contou várias coisas aqui. Mas o que Dayan faz que eu também faço? E Gente Como a Gente são perguntas que você vai contando pra gente. O que você faz quando ninguém tá olhando? Eu acho que às vezes esculhambar com o meu cachorro, entendeu? Tipo, buceta. Tipo, é politicamente incorreto brigar com o cachorro e você não briga. pode, você tem que ser fofo com os animais, né? Aí eu tô aqui gravando vídeo, um atrás do outro. E a Castanha, que é a minha cachorrinha pug. Castanha, que bonitinha. Castanha, ela é uma pug linda. Mas na hora que eu tô gravando, ela faz... Aí eu vou começar a gravar, ela... buceta! Aí é isso que eu falo. Mas os vizinhos devem achar que é o nome do cachorro. Às vezes é... Então é isso, eu acho que é... Né? É isso. Basicamente isso. Tratar mal, assim, grosseiramente. Já peguei um gato também, que tava perturbando. Porra, Marcos! É assim, essa coisa de gritar com um animal que é politicamente incorreto, né? Tá, adorei. Dayan, o que é superestimado pra você? Uma coisa que todo mundo gosta e você acha uma porcaria. Todo mundo gosta. Exemplo, cerveja, champanhe, viajar pra fora do Brasil. Tem uma coisa que todo mundo gosta e você acha assim. Eu não sei se todo mundo gosta, mas eu odeio festa de casamento. Eu odeio formatura. Eu odeio festa grande com orquestra. Eu odeio carnaval. Eu odeio axé. Eu odeio funk. Então, eu odeio trend. Trend. Vamos fazer um videozinho que né? Não é aquele que odeio aquele, não é? Eu sou mulher de médico e por isso que eu faço isso. Eu sou mulher de médico e por... E é claro que... E é claro que eu sou mulher de médico. Vai se fuder, porra. Não quero saber o que é que você gosta, não. Caralho. Eu odeio trend, é muito bom. Eu odeio trend. E quando alguém me chama pra fazer uma trend, o pior que eu tenho que fazer. Digamos, eu fui num podcast, espero que a bichinha não esteja aqui me assistindo. Eu faço com o podcast, eu tô no podcast da Ju e é claro que tem tal coisa. E é claro que, porra, quando me pedem fazer trend que eu não posso dizer que eu odeio, né? Aí eu faço com aquela cara de cu, sim, fazendo a trend. Né? Também que eu não pedi a da Heineken pro Dayan. Também. Mas se for, a gente faz também.
Muito bom. Ô, Dayan. A equipe pede às vezes umas trends, eu digo, não vou fazer não vou. Outra coisa, eu odeio aqueles videozinhos que faz. Parecendo um nominho assim. Eu também não gosto desses. Aqui pra você que faz vídeo assim. Dayan. Foi logo muito, né? Desabafei. Ai, tô relaxado. Você lavou a alma. Lavei minha alma. Eu amei. Não, ele falou assim, não sei, de repente eu odeio. Odeio quem leva cachorro pra restaurante também. E o bicho fica latindo lá. Você acredita que outro dia tinha... Nossa, a gente vai ser cancelado. Você acredita que outro dia tinha uma moça, juro por Deus, aqui em São Paulo, tentando entrar com cachorro no cinema? E puta da vida, brava. Brava com a recepcionista, porque a recepcionista... Olha, no shopping tudo bem, mas no cinema é impraticável. Praticável. É um cachorro. Não, se ele você... vai ver o filme. Não, se o teu cachorro é educado, ele fica quietinho. Porque ontem a gente viu um cachorro no shopping assim, né, André? Eu nunca tive cachorro educado, eu só Júlia, tive cachorro eu vi um louco. cachorro ontem assim, ó. Não, gente, assim, só tive ó. cachorro maluco. Um cachorro maluco como o teu, como é que vai pro negócio? Jamais. E quando encontra com outro maluco na mesa do lado? Geralmente tá atrás. Eu já vi um cachorro latindo o tempo todo numa degustação de vinho, cara. E o cara, o sommelier... Paga caro pra tá lá, né, inclusive. Não, cara, tu tem um problema emocional. Tu não tá bem, não. Dayan, você tava falando de trend, né? Às vezes eu falei pra ele, gente, tem coisa que não precisa, sabe? Porque você não, mas você é dançarina, por que você não dança? Então, porque eu não quero. Imagina eu dançar falando de autoliderança, qual que é o sentido? Não, mas aí no caso, aí eu não concordo tanto, é a minha opinião. Claro. Se você dança e deve dançar bem, né? Você pode associar de forma inteligente isso, né? Não, sim. Uma exemplo, coisa ou outra, né? Mas só teve dançando, não tem coisa. Deve ter muita analogia com a dança, com a liderança, com porra. Mas é que a minha dança é uma dança que não privilegia tanto, porque balé é uma coisa que a maioria das pessoas não faz, né? Uma dança que realmente não é uma coisa massificada. Então não tem tanta Melhor ainda conexão. que inspira, só tu faz. Só eu faço. Pronto, a gente já vai ser cancelado pelos animais e agora pelos outros tipos de dança. Não, mas... Ô, Dayan, com o que vale a pena gastar dinheiro? Vale a pena gastar dinheiro com aquilo que são teus valores. Então, se é uma coisa que é importante para você, vou te dar um exemplo. Eu vim para cá agora. Eu poderia ter vindo de Uber, daqui eu vou para outro podcast, do podcast eu vou para o aeroporto. Né? Então, assim, poderia, em cada setor desse, pedir um Uber e sairia mais barato. Mas eu gosto de conforto. Eu não sou fresco, mas conforto é uma coisa que eu gosto. Então, eu contratei um motorista e ele fica me esperando. As malas ficam no carro, não preciso descer com as malas para cá. Então, eu gosto de gastar com conforto. Vai viajar de avião, tem como ir de executiva? Para mim é melhor. Né? Tem como pagar um assento conforto? Beleza. Já comprar um cinto da Louis Vuitton, não faço questão. Né? Já comprar uma calça de marca, um negócio, não. Um sapato, não precisa ser de marca. Então tem coisas que... Restaurante precisa ser caro. Se a Andrea for, tem que ir, porque ela gosta. Né? Mas eu não preciso ser caro. Só precisa que o garçom não demore muito, que a comida seja boa e que a conta seja rápida. Então, é o que é importante para você. Né? André precisa ser bonito, né? Restaurante bonito é tudo de bom. André gosta de restaurante bonito. Eu não faço questão da beleza do restaurante. Faço questão da música. Música alta demais. Não, tô velho, não gosto de barulho, mas acho não. que isso é coisa de mulher também, né? A gente gosta de umas decorações. André come a decoração do restaurante. A comida é mais ou menos, mas olha como é linda. Eu quero um desse lá pra cá. Eu não tô comendo essas plantas, eu tô comendo aqui. Aniversário. Meu aniversário, por exemplo, eu faço uma banda de música, eu invisto na banda e compro carne. Minha família é amundiçada. Eu não vou comprar carne de primeira. É uma carne de segunda. É muito bom. Minha família vai comer tudo muito e rápido. Sim. Então eu vou comprar picanha e filé? Não vou. Vou quebrar. Então, o que é que eu faço? Compro ali maminha, alcatra e enche o cu dele de carne. Bom churrasqueiro. Cerveja, vou comprar uma cerveja Heineken para aquele povo ali? Não. Sei lá, uma devassa, uma coisa assim. Daí ainda existe devassa. Devassa, né? Muito bom. Então é isso. E eles querem grade. Quantas grades? 10. Aí você bota muita grade. A festa do Dayan foi mó boa. O que tinha? Não sei, mas tinha muito. Tinha muito, exatamente. Então é assim, é saber o que você vai gastar, né? Eu não, quando eu vejo coisa que é... Cara, como é que você compra? Eu vejo um amigo do meu filho, compra um tênis de 10 mil reais. Cara, são 2 vacas. Adorei. A analogia da lá no sítio, esses 10 mil. São 2 vacas, rapaz. Com 10 mil reais eu compro 5 garrotes. 5, cada um a 2 mil reais. Que em 3 meses eles viram 25 mil reais. Como é que pode? Eu vou comprar um sapato.
Mas você sabe que essa mentalidade, ela vem de nós que não crescemos com recurso. Quando você não tem recurso, você fala assim, cara, eu vou fazer do jeito que der, isso aqui tem que multiplicar. A verdade é essa. Eu acho que tem um lance da sua vivência mesmo, né? Da sua forma que você foi educado, né? Sim, os nossos adolescentes, eles cresceram mesmo numa outra pegada, né? Que tem os seus pontos maravilhosos e seus pontos mais pra avaliar. Dayan, com quem você tomaria um café? Vivo ou morto? Vivo ou morto? Você vivo, a pessoa já... Com quem eu tomaria um café? Tem um cara hoje que acho que é das pessoas que eu mais admiro da atualidade. É um humorista lá do Piauí. Olha. Né? Muito pouco conhecido. O nome dele é João Cláudio Moreno. Aconselho quem puder em casa acompanhar esse cara. É um cara inteligentíssimo, um dos humoristas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Ele fez um papel no Chico Anísio antigamente. Que era imitando o Caetano Veloso. Olha. Mas esse cara resolveu, por questões emocionais, mentais, ir morar no Piauí, de lá não sai. Ninguém conhece ele. Mas é esse cara. Admiro demais também os lutadores de MMA, principalmente Anderson Silva, esses caras. Eu gostaria de ter mais contato, né? Tomar um café, bater um papo, ver. Eu acho que o cara que tem sucesso, vem da pobreza na arte marcial e leva porrada, se entrega, acho que aquele octógono, aquele negócio ali não é pra qualquer um. Sim. Entrar ali, se arrombar, se cortar, quebrar a perna e envolve muito o controle de medo. Eu vou receber um mestre de jiu-jitsu aqui nos próximos episódios, vou te convidar pra vir de novo. Vou te convidar pra vir também. E que coisa boa, Dayan. E por último, um livro que mudou a sua vida. Esse eu respondo rapidamente, como se da ponta da língua. Desperte o Gigante Interior, né, do Tony Robbins. Esse livro eu aconselho para todo mundo. Para mim, eu já li várias vezes, já li em português, estou lendo agora em inglês, mas esse livro para mim é a Bíblia das emoções. As pessoas que têm o hábito de ler a Bíblia costumam, chamam devocional, né? Devocional, sei lá, as pessoas costumam abrir ali numa parte, todo dia ler uma parte da Bíblia. As pessoas têm esse hábito. Eu aconselho que faça a mesma coisa com Desperte o Gigante Interior. Não é um livro de motivação, é um livro de fitness emocional, para você entender como gerir as emoções. E eu acho que as pessoas se complicam na vida por não saberem gerir as emoções. Você chega num ponto da sua vida, aí você desliza e volta para o começo. Seja nos relacionamentos, seja financeiramente, seja fisicamente. Quando você conquista alguma coisa, chega lá. Eu gosto muito de dar o exemplo, para mim é um exemplo claro da falta de gestão emocional do Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes é um cara talentosíssimo, o qual eu admiro muito. Sim. Que chegou num ponto, e eu entendo o que aconteceu com ele, se distanciou do que a gente falou aqui, os valores. É um cara lá do Piauí, do interior, com vida simples, veio morar aqui em São Paulo, no meio de muita gente interesseira, às vezes por causa do dinheiro dele. E aí sentiu vazio depois. Esqueceu aquela vida dele. E não adianta psicólogo se ele não mudar, se não voltar lá para as raízes, não for beber da água dele lá do Piauí. Então, esse livro para mim foi fundamental. Sensacional. E uma frase, Dayan? Uma frase bem Xuxa mesmo, uma frase que te define. Uma frase, eu não sei se eu vou dizer essa frase corretamente, né? Mas é a frase que vem na minha cabeça. Essa frase é de Chico Xavier. Ela pode não ser escrita dessa forma exatamente, mas é algo assim. Quando a ajuda é muito questionada, o socorro tarda e falha. Alguma coisa assim. A gente tem mania, eu já me peguei assim muitas vezes, quando eu tenho a oportunidade de ajudar pessoas a todo turno. Tem alguém me pedindo alguma coisa substancial, seja financeiramente, seja com a palavra, seja alguma coisa. Aí, quando você se questiona muito, será que essa pessoa precisa muito disso? Será que está precisando agora? Será que ela não tem condições de comprar? Será que ela não está se aproveitando de mim? Será que ela não pode pedir ao irmão? Cara, não faça tanta pergunta, não. A pessoa está precisando e te pediu. Dê, ou então não dê. Se você não pode, não dê. Sim. Mas se você pode, dê, cara. Não é porque você fica questionando demais, a pessoa morre. Questionando demais, aconteceu algum problema. Então, não questione, não. Né? O cara tá na rua, isso é pra usar droga. Pede o dinheiro. Dá, cara. Dá alguma coisa. Então, acho que não é não questionar muito as ajudas. Eu acho que servir a forma mais espiritual de você ser feliz e de você se conectar com o Criador. Então, essa é a minha frase. Nossa, gente, como é que eu finalizo depois disso? Aí dentro. Lá no Ceará a gente tem um ditado que é aí dentro. Sabe o que é isso, não? Não.
Conta do pisei no rastro, a última, eu juro que eu Pisei no rastro de corno. O dia que você me falou isso, era uma reunião quando o cara séria, tá com o dia bem azarado. Né? Ele falou assim, Júlia, você não repara não, que hoje parece que eu pisei no rastro do corno, aí eu... Corno é bicho azarado, né? Aí você sabe o que é isso? Corno é bicho azarado, é o bicho que tudo dá errado com ele, ele leva chifre. Foi um dia que tinha acontecido tudo de errado. Tudo errado, você pisou no rastro do corno. E aí dentro é uma forma de... O cearense, ele é tipo assim... Aí dentro do teu cu, entendeu? Aí dentro é uma forma de você dizer... O cara diz uma coisa com você... Rapaz, tu é feia demais. Aí dentro. É tipo, toma no teu cu. Aí dentro. Tem um programa de humor no Ceará, que é o do Falcão... Que as pessoas mandam mensagem... Pedindo 15 segundos de aí dentro pra algum político. Que engraçado! Ô, Falcão, estamos pedindo aí 15 segundos de aí dentro pro prefeito de Fortaleza, que as ruas estão tudo cheias de buraco. Aí todos os caras, aí dentro, aí dentro, aí dentro, aí dentro, aí dentro. Muito bom! Então, gente, aí dentro, a melhor forma de servir ao Criador é servir ao próximo. Tayan, muito obrigada. Eu que agradeço. Que alegria ter você Igualmente. aqui. Andréia, muito obrigada. Vocês não estão vendo a Andréia, mas ela tá aqui com a gente. Vocês vão ver ela nas nossas redes depois. Se você gostou desse episódio, se você não gostou, você tá vendo errado. Mas se você gostou desse episódio, curte, compartilha, comenta. Manda pra quem você sabe que precisa cuidar mais da própria saúde agora. Mental, espiritual, intelectual. Um beijo e até o próximo. Thank you.